Olá pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês uma vez, a cada 2 semanas, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre psicologia. Neste vídeo nós estaremos estudando sobre resolução de problemas. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Neste vídeo nós vamos estudar os passos que nós precisamos seguir para resolver problemas no geral. Então assim, na nossa vida, no nosso dia a dia, né, a gente está sempre lidando com problemas. Vamos supor, você está na faculdade de psicologia e aí surge uma prova, você precisa estudar para essa prova, é um problema que surge para você, você tem que fazer um trabalho, é um outro problema, você tem que achar um emprego, você tem que tentar a seleção de mestrado, você quer abrir uma clínica, tudo isso são problemas que surgem e que a gente busca formas de resolver. Como que eu vou fazer para ir bem numa prova? Como eu vou fazer para iniciar um trabalho clínico? Como eu vou fazer para passar num mestrado? E, no geral, todos os problemas a gente precisa seguir alguns passos para que a gente consiga resolvê-los. Na psicologia, nos estudos da psicologia cognitiva, existem vários estudos sobre quais seriam esses passos para resolver os problemas, e aqui nós vamos trabalhar com 7 passos que seriam importantes de serem seguidos para a solução de problemas. E você pode pensar problemas no geral. Talvez você trabalhe numa empresa e você tem problemas para lidar nessa empresa, como aumentar o lucro, como encontrar novos funcionários, ou talvez você esteja em algum outro campo que você precisa resolver algum tipo de problema familiar. Então, esses passos servem para qualquer tipo de problema. São 7 passos. O primeiro a gente chama de identificação do problema, o segundo a gente chama de definição e representação, o terceiro a gente chama de construção de estratégias, o quarto passo a gente chama de organização da informação, o quinto passo é a alocação de recursos, o sexto passo é a monitoração e o sétimo é a avaliação. Então vamos estudar brevemente cada um desses passos que é preciso seguir para solucionar um problema. Primeiro, identificação do problema. Consiste em identificar uma situação como sendo problemática. Isso pode ser dificultado quando não somos capazes de reconhecer que temos um objetivo, ou que algo obstrui o caminho, ou que o que pensamos ser a solução não funciona. Então vamos entender que se eu preciso resolver um problema, eu primeiro preciso identificar que há um problema, Tem pessoas que às vezes nem sequer identificam que tem um problema, Pense, por exemplo, numa pessoa que faz uso abusivo de álcool ou de outras drogas. Algumas dessas pessoas, elas estão fazendo uso que é exagerado ou abusivo e elas nem sequer se dão conta de que existe ali um problema. Então, o primeiro passo é você entender que há um problema. Segunda coisa é você saber qual é o seu objetivo. Eu quero, por exemplo, parar de fumar. Eu quero reduzir o fumo. Não quero parar completamente, só quero reduzir. Quero fumar menos. Você precisa ter claro um objetivo. Se você não tem claro um objetivo, a gente não sabe qual é o seu problema, Igual acontece lá na Alice, Se você não tem um objetivo, qualquer caminho importa. Então, se você não tem claro um objetivo, então não faz muito sentido, a gente procurar uma solução para esse problema. Qual que é o problema? Por exemplo, o problema é que eu preciso descobrir uma forma de passar no mestrado. Então você tem um objetivo. Meu objetivo é entrar no mestrado. Meu objetivo é passar numa disciplina. Então, se você não tem claro o seu objetivo, você não consegue identificar qual é o problema. Outra questão, pode existir coisas que obstruem o caminho de uma maneira muito complicada. Então, por exemplo, eu quero... às vezes você pensa numa coisa quase impossível, assim, eu quero ser o presidente do Brasil. Pode ser que seja possível, você vai pensar os caminhos. Mas vamos lá, vamos ver qual... Tem muita obstrução, Às vezes você quer ir para a NASA, você quer viajar para Marte, você quer visitar a Lua. Então, assim, você tem que pensar também se o seu problema... ele não é grande demais para ser resolvido, qual é o tamanho do seu problema e o que pode ser os obstáculos que você vai precisar lidar. Ou também, às vezes, você pensa numa solução que não funciona, Então, às vezes, você está pensando num problema que as soluções que você está buscando não vão funcionar. Então, também a gente precisa pensar num problema que seja resolvível e pensar em soluções práticas que possam funcionar. Segunda questão, você vai definir e representar o problema. Então, a gente identificou o problema. Então, vamos supor uma pessoa que faz uso abusivo de álcool e drogas, ela identificou que tem um problema. Eu estou fazendo uso abusivo de álcool e drogas. Mas você precisa definir melhor esse problema, você precisa representar melhor esse problema. E é por isso que vem a segunda fase, a definição e representação. Tem um problema, identifiquei. Agora eu preciso definir melhor esse problema e representar, construir uma imagem de qual é o problema. Então, consiste em definir e representar o problema de modo que ele seja resolvido. A resolução do problema depende de uma definição e representação precisa. Então, aqui vamos dar um exemplo. Suponhamos que você se tornou presidente do Brasil. Você sabe que tem um problema. Qual o problema? As pessoas estão passando fome.
Então você quer solucionar esse problema, você identificou o problema, mas você precisa representar melhor esse problema. As pessoas estão passando fome. Por que as pessoas estão passando fome? Então qual que é a questão? E o que eu preciso fazer para ajudar essas pessoas que estão passando fome? Vamos supor que você pense que para resolver o problema das pessoas passando fome, você precisa implantar uma certa agenda econômica ou uma certa agenda política. Então vamos supor, eu entendo que para resolver o problema das pessoas passando fome, eu preciso incentivar as igrejas, incentivar os órgãos não governamentais, as ONGs, a fazerem projetos sociais. Então eu preciso incentivar. Vamos supor que você pensa que é por aí. Tá, mas será que é por aí? Às vezes você pensa que para solucionar o problema, sei lá, você precisa fazer uma intervenção maior no mercado, você precisa taxar grandes fortunas. A questão é que se você não entende qual que é a causa da fome, o que faz as pessoas estarem passando fome num país, você não consegue pensar numa solução efetiva, se você não representa bem. Então você precisa ter em mente que tem um problema, as pessoas estão passando fome. Mas o que causa esse problema? Será que é o descaso do governo? Será que são políticas econômicas neoliberais? Será que, na verdade... Então, se você não consegue entender o que está causando aquele problema, se você não tem uma representação clara daquele problema, você vai propor soluções erradas. Você vai propor soluções ruins. Uma outra questão, que é a construção de estratégias. Então, o que é o terceiro passo? Construção de estratégias. Consiste em formular, ou seja, planejar uma estratégia para resolver o problema. Então, você como presidente, vamos supor, você identificou, o problema, as pessoas estão passando fome. O que está causando? Eu representei esse problema. As pessoas estão passando fome por causa de políticas neoliberais de governos passados. Logo, eu preciso trabalhar, talvez, num Estado que vai contra essas políticas neoliberais e que vai promover políticas de inclusão social. Vamos supor que seja isso. Então, você formulou uma estratégia. Então, vamos investir em políticas sociais e vamos desconstruir políticas neoliberais, vamos supor. Essa questão de construir estratégias, ela vai envolver dois processos. Um que a gente chama de análise e outro que a gente chama de síntese. Vamos pensar agora num problema mais concreto ao invés desse de eu ser presidente. Vamos pensar que eu quero entrar num mestrado. Tá, mas eu quero entrar no mestrado, é muito vago. Entrar no mestrado, estou aqui em casa, decidi que eu vou entrar no mestrado. É um projeto, um objetivo muito amplo. Você precisa dividir esse problema em passos, em partes menores. Isso a gente chama de análise. Você pega um problema geral e corta passos. Porque às vezes você coloca um plano, um objetivo muito amplo e fica parecendo que aquilo é impossível. Eu quero vencer a depressão. Eu quero entrar no mestrado. Eu quero arranjar um emprego. Se você deixar o objetivo muito geral, fica mais complicado. O que você precisa fazer? Você precisa definir passos concretos, porque senão fica uma coisa muito distante ou uma coisa muito grande. Então vamos lá. Eu quero entrar no mestrado. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu preciso decidir um projeto de pesquisa, um tema de pesquisa. Então você define lá. Primeiro, vou pensar num tema de pesquisa. Segundo, vou procurar uma pessoa que possa me orientar. Terceiro, vou pesquisar universidades onde tem editais. Vou ler os editais para saber o que eu preciso fazer. Quarto, vou começar a escrever meu projeto de pesquisa. Eu vou começar a ler livros sobre o assunto que eu quero pesquisar para conseguir encontrar um projeto de pesquisa. Então desmembra, faz passo por passo. Senão fica aquela coisa muito geral. Então toda vez que você tiver um problema e tiver muito geral, tenta especificar, tenta definir passos. Às vezes, eu preciso vencer a depressão. Muito geral. Coloque, vamos colocar um primeiro passo? Vou tentar não ficar só na cama, vou levantar todo dia de manhã e limpar o meu quarto. Vou levantar todo dia de manhã e separar 15 minutos que seja para limpar o meu quarto, para lavar as louças. Só isso você já vai estar caminhando para lutar contra a depressão. Então, se você é uma pessoa deprimida, que está sempre deitada na cama, desanimada, que tal definir um projeto pequeno, fácil de ser feito, um primeiro passo concreto, que não seja muito grande, que não seja muito difícil, do tipo... vou levantar de manhã, vou colocar o celular para despertar 8 horas da manhã e vou separar 15 minutos para dar uma arrumada no meu quarto, para fazer alguma coisa. Ao invés de ficar só deitado. Às vezes você pensa, eu preciso vencer a depressão, é muito grande. Mas eu defino um primeiro passo pequeno, preciso levantar de manhã e separar 15 minutos para limpar o meu quarto, pode ser uma coisa mais factível, mais concreta, e depois você vai aumentando o tempo, ou depois você vai incluindo outras atividades, aos poucos. Existe um outro processo, esse é o de análise, quando você desmembra. Existe o processo de síntese. O que é o processo de síntese? Enquanto a análise você desmembra em partes, a síntese você pega várias partes e
cria um resumo geral daquelas partes, um todo. Então você unifica. Então você tem várias ideias, vários planos na sua mente. Vamos unificar, vamos organizar isso num todo. Eu tenho várias ideias aqui na minha mente. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Peraí, vamos pegar e vamos unificar a coisa. Então o que é a síntese? Consiste em juntar vários elementos para organizá-los em algo útil. Então você pode pensar que você precisa... é igual um quebra-cabeça, né? Você pega as peças junta as peças e forma um todo, uma síntese, um total, assim. Então, esse é o processo de síntese. E aí a gente pode pensar em alguns exemplos, né? Então, eu posso ter várias... Vamos pensar que você está... Você pensa naquela coisa do detetive. O que o detetive faz, né? Ele pega vários elementos e ele junta tudo e cria uma resposta. Então eu juntei vários elementos que me permitiu descobrir, por exemplo, quem foi o assassino. Então, para quem gosta de Agatha Christie ou Sherlock Holmes, né, sabe que tem esse tipo de coisa, né? Ele pega várias pistas e ele junta tudo, e juntando tudo ele tem uma solução. A construção de estratégia também envolve dois tipos de pensamento. Um que a gente chama de pensamento divergente e outro que a gente chama de pensamento convergente. O que é pensamento divergente? Divergente é abrir, convergente é fechar. Então, primeiro, vamos pensar aqui numa coisa. O que é o pensamento divergente? O divergente, o que eu falei? É o pensamento de abrir. Busca gerar um conjunto diversificado de soluções alternativas possíveis para um problema. Já o pensamento convergente é o que fecha, que consiste em afunilar as várias possibilidades e convergir para uma resposta que seja melhor. Vamos colocar aqui que eu estou precisando de dinheiro para pagar as minhas contas, né? Preciso pagar meu aluguel, preciso pagar minha alimentação. E o que eu posso fazer? Eu posso usar o pensamento divergente. Vamos abrir um leque. Vamos pensar nas muitas possibilidades. Quais são? Talvez eu possa tentar uma vaga de uma bolsa na faculdade. Talvez eu possa pedir uma mesada para os meus pais. Talvez eu possa procurar um emprego. Então vamos criar aqui possibilidades. Depois que eu criei as possibilidades, vaga de emprego, pedir ajuda para o meu pai, tentar uma bolsa na faculdade, eu posso agora afunilar. Eu posso agora convergir para uma resposta. Então eu decidi, não, acho que o melhor dessas opções é procurar um emprego. Então você decide entre as opções uma opção que você entende que é a melhor, que é procurar um emprego. Você pode deixar as outras como plano B, plano C, né? Mas você pode focar em uma para, né, encaminhar as coisas. Então decidi emprego. Qual emprego? Vamos de novo. Pensamento divergente. Eu abro um leque. Eu posso trabalhar como psicólogo, eu posso trabalhar como professor, eu posso trabalhar numa empresa de telemarketing. Então, várias possibilidades. Aí, o que eu vou fazer? Vou, de novo, convergir, escolher uma delas. Convergindo, aí depois eu posso fazer os passos a passos para conseguir aquilo. Isso a gente chama de construção de estratégias. O quarto passo na resolução de problemas é o que a gente chama de organização da informação. O que é a organização da informação? Consiste em integrar todas as informações que se acredita precisar para organizar a tarefa de forma eficaz. O que é organizar informações? Que informações que eu preciso ter, então, para que minha estratégia ocorra? Então, suponhamos que eu decidi que eu quero fazer um mestrado. Então, que informações que eu preciso ter? Eu preciso ter informações de quais faculdades que abrem vaga para isso. Eu preciso saber como é o processo seletivo. Eu preciso saber onde está o edital, quando ele sai, onde eu posso saber que ele saiu. Eu preciso ler esse edital, eu preciso descobrir quais documentos eu preciso, onde eu vou conseguir esses documentos. Eu preciso saber, né, onde eu encontro um orientador, o que eu preciso fazer para conseguir um orientador, qual que é o modo do processo seletivo. Será que eu preciso dar para uma prova? Será que eu preciso escrever um texto? Então, eu preciso organizar as informações. O quinto passo, a gente chama de alocação de recursos, que consiste em saber como organizar recursos limitados para a solução do problema, como tempo, dinheiro, equipamento e espaço. Então, toda vez que você vai tentar resolver um problema, você precisa saber o que eu preciso para resolver esse problema. Quais são os recursos? Quanto tempo eu preciso? Será que eu vou precisar de dinheiro? Será que eu vou precisar de algum equipamento, de algum espaço, de algum lugar? Então, vamos colocar aqui o exemplo. Eu quero abrir uma clínica. Quanto de dinheiro eu preciso para conseguir abrir uma clínica? Quanto tempo eu tenho para fazer isso? Que equipamento que eu vou precisar? Será que eu vou precisar comprar um sofá? Será que eu vou precisar comprar um divã? Que espaço eu tenho? Será que eu vou precisar alocar uma sala? E saber o que você tem. Quanto tempo você tem? Você tem dinheiro para isso? Quanto dinheiro você tem? Então você precisa organizar os seus recursos. Geralmente os recursos são limitados. A gente não tem dinheiro infinito. A gente não tem tempo infinito. Quanto tempo eu tenho para estudar para a prova do mestrado?
Será que eu tenho 3 meses? Será que eu tenho 7 meses? Será que eu tenho 1 ano? Então, suponhamos que eu tenho 1 ano. O que eu consegui estudar nesse 1 ano? Vamos supor que eu tenho 3 meses para escrever meu projeto de pesquisa. Como eu posso me organizar, então, para decidir um tema, escrever o texto, encontrar um orientador em 3 meses? Então, eu preciso saber os recursos que eu tenho de tempo, de dinheiro, de equipamento, de espaço, para que eu possa me organizar. O 6º passo na resolução de problemas é o que a gente chama de monitoração. O que é a monitoração? Consiste em realizar verificações ao longo do caminho para se certificar que estão se aproximando do seu objetivo. Então, à medida que você vai colocando em prática a resolução dos seus problemas, você precisa verificar, monitorar se está indo bem. Então, vamos supor, você tem uma empresa. Você colocou lá que quer contratar funcionários, aí você definiu passos, definiu que você vai publicar num jornal, numa revista que a empresa está contratando, você decidiu que vai realizar, à medida que as pessoas forem aparecendo, você vai realizar entrevistas com essas pessoas para selecionar a vaga. Então, à medida que você está executando, você precisa monitorando. Tá indo bem? Eu publiquei em revistas. As pessoas estão procurando, as pessoas estão vendo os anúncios, os anúncios estão chegando até as pessoas. Então, você precisa ver se está indo bem, né? Você precisa monitorar os passos para você saber se você está chegando próximo ao seu objetivo. Então, suponhamos, eu decidi que eu vou escrever um projeto de pesquisa em 3 meses. No primeiro mês, eu decidi que eu vou definir o tema. No segundo mês, eu vou tentar já escrever umas 10 páginas. No terceiro mês, eu já vou escrever mais umas 5 páginas e encontrar um orientador. Então, deu o primeiro mês, você já definiu o tema, deu o segundo mês, já deu as 10 páginas. Então, você precisa ir monitorando. À medida que você vai monitorando, talvez você tenha que reformular a estratégia e tudo mais. E, por fim, né? A gente tem um 7º passo da resolução de problemas, que a gente chama de avaliação, que consiste em avaliar a solução após finalizar. Então, depois que você solucionou o problema, passei no mestrado, encontrei um funcionário para a vaga, consegui fazer o trabalho da faculdade, consegui abrir uma clínica, faz uma avaliação da solução. Foi legal a solução? O que a gente pode pensar para outros problemas similares? Será que tem alguma coisa que dá para melhorar? Então, sei lá, eu fiz um projeto de mestrado, passei em 7º lugar, mas passei. Mas o que eu posso melhorar, sei lá, para no futuro, na seleção de doutorado, eu passar entre os primeiros, talvez, já que vai ser mais fácil eu conseguir a bolsa se eu estou nos primeiros lugares. Ou, sei lá, na minha empresa eu consegui contratar um funcionário. Mas o que eu posso fazer para melhorar, para que em próximos processos seletivos a coisa seja melhor do que foi? Eu fiz um trabalho, eu tirei 70, mas o que eu posso melhorar para na próxima vez que eu for fazer um trabalho eu tirar 80, 90? Então, olha a solução, você solucionou o problema, mas é bom você avaliar como foi essa solução, se foi aquilo que você esperava, se dá para melhorar para outras vezes e tudo mais. Então isso é psicologia de resolução de problemas. É um vídeo até mais prático, eu acho importante, né? É um vídeo até para ser reassistido. Sempre que você estiver lidando com um problema, pega um papelzinho, um caderno e tenta montar os passos para você conseguir a melhor resolução de problema possível. Espero que você tenha gostado deste vídeo e até mais.